Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, direto de Brasília. O presidente da Eletrobras anunciou a sua saída do cargo. Lembrando que em dezembro o governo havia afirmado que pretende realizar 9 privatizações em 2021, entre as quais a da Eletrobras. É um dos grandes desafios a venda da Eletrobras para o governo Bolsonaro. Orengo, como é que esses dois assuntos se interligam, se há ligação entre os dois? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, bom dia a todos. A informação oficial é de que a saída é por motivos pessoais, né? Agora é claro que não dá para esquecer que o Wilson Ferreira Júnior, ele é um defensor da privatização e desde o outro governo, desde o governo do ex-presidente Michel Temer. Ele permaneceu no cargo, sempre fez uma defesa pública da privatização e a privatização da Eletrobras é a primeira da fila. É por isso que o governo é muito cobrado, até porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, já citou uma lista de empresas, uma lista que seria privatizada, mas até agora não temos a conclusão desses processos. A Eletrobras, o processo, ele já está lá no Legislativo, já saiu do governo. Então, teria que ter uma mobilização da Câmara, do Senado, para avançar com esse tema, né? E essa política aí de privatização da empresa já vem desde o governo que passou, que inclusive colocou o atual presidente da Eletrobras. Ele vai ficar agora num período de transição, até março, né? Tem todos esses comunicados formais para o mercado, isso tem que ser feito dessa forma, não dá para sair de uma hora para outra, mas alega motivos pessoais. Agora, é claro que chama atenção esse movimento dentro da Eletrobras, Megali, para a pressão, inclusive, que o governo vem sofrendo para cumprir algumas promessas, como as promessas de entrega de estatais à iniciativa privada. Tem pressão do lado contrário? Claro que sim. Quando se trata de privatização, se mexe com corporações, com sindicatos, com lobbies fortíssimos no Congresso Nacional que não querem ver políticas como essa avançarem no Legislativo. Há também bancadas dentro do Congresso Nacional que pressionem muito para políticas não avançarem, né? Mas para isso tem que realmente enfrentar esses desafios. Até porque o projeto de privatização do atual governo, ele é muito grande, né? Mas isso tem que sair do papel. Tem outras empresas que também têm anúncio aí de que o governo quer privatizar, é o caso dos Correios, mas até agora não chegou o projeto ao Congresso Nacional. E também tem uma pressão política nesse momento, Miguel, isso é inevitável, daquela coisa das indicações, né? Porque estatais têm, olha, um leque de oportunidades aí de indicar cargo X, cargo Y, cargos com muito poder e muito recurso. Então, os partidos políticos estão sempre de olho nessas indicações e pressionam muito para conseguir essas vagas, né? Mas é um movimento que chama atenção para essa cobrança de privatizações que até agora não saíram do papel, mas há essa promessa. Muito bem. Ô, Orengo, estamos na reta final aí da eleição, da campanha, né, dos candidatos à presidência da Câmara e do Senado, campanha intensificada. E se tem uma eleição que é imprevisível, ou se há duas eleições imprevisíveis, são essas, né? A gente só conhece mesmo o resultado quando o resultado sai, dada a possibilidade de sempre haver uma pequena traição até no dia da votação. Quais são as últimas, Orengo? Isso pode contar, viu, Megali? Pode contar que vai ter traição, porque a votação é secreta e sempre tem um movimento de traição, mesmo com as indicações ou adesões formais dos partidos. A novidade é o seguinte, que nessa reta final, estamos na semana final aqui de campanha, já que na semana que vem já tem a votação, já tem a eleição presidente da Câmara, presidência do Senado. A novidade é que o candidato, que é o candidato do governo, né, até hoje publicamente, Arthur Lira, ele acabou virando a parada, pelo menos formal, diante do adversário Baleia Rossi. Ele conseguiu lá a adesão dos candidatos, dos deputados do PSL, que foi o partido que elegeu o presidente Jair Bolsonaro. O partido está dividido, mas conseguiu maioria para formalizar esse apoio a Arthur Lira. Então, formalmente, naquela calculadora oficial, ele está na frente e vai para a eleição com vantagem, né? A gente sempre coloca o pé atrás por causa dessa história da traição. Não adianta o partido formalizar apoio, que chega na hora H, a votação é secreta e tem um monte de deputado ali que trai a orientação partidária. No Senado Federal, o cenário está mais claro e previsível. O Rodrigo Pacheco, que é o líder do DEM, tem o apoio do governo, também tem o apoio do PT. Ele conseguiu algo inédito aí, mas ele é o favorito. Simone Tebet está correndo aí contra o tempo para conseguir ainda adesões, né? São campanhas aí importantes agora nessa reta final e a votação é só na semana que vem. Peraí, Orengo.
Opa! Inclusive, eu não tenho cargos para Quem é esse candidato à presidência da Câmara? Os outros grandes candidatos que existem. Pô, não tenho emendas de 15 milhões de reais. Pô, parceiro, mas eu tenho Frota é candidato? Aqui, ó. Eu sou o único candidato à presidência da Câmara dos Deputados Federais com coragem suficiente para colocar no primeiro minuto de mandato o processo de impeachment do Jair Bolsonaro. Eu prometo que antes mesmo de sentar na cadeira, esse processo já estará em andamento. E aí, Orengo? O bom é que essa trilha aí triunfante no fundo, né? Aquelas coisas de campanha. Pois é um candidato para marcar posto, assim como a gente já teve, sempre tem na época de eleição, tem uma pulverização de candidatos aí que vão receber um voto, que é o voto dele, ou poucos votos, né? O próprio Bolsonaro, historicamente, era um desses, né, Orengo? Historicamente, concorreu algumas vezes aqui à presidência da Câmara, e o discurso era parecido, era o discurso da independência, olha, eu sou o único candidato, realmente que tem coragem de fazer isso, aquilo, porque chega nesse momento da candidatura, né, ele fica todo mundo pisando em ovos, né? Porque pautas que são populares, por exemplo, corte de gastos, né? Que a gente sempre fala aqui na época de campanha eleitoral. Isso é extremamente popular para fora do Congresso. Mas se você defende corte de gastos para o parlamentar, você não ganha nenhum voto, porque eles não querem isso, né? Aí acaba valendo justamente o corporativismo, né? Então, são candidatos para marcar posto. Além dele, tem outros aqui que já se lançaram, né? E vão aparecer ali no dia de votação, mas vão receber pouquíssimos votos. Muito bem. Peraí, eu queria perguntar mais uma coisa pro Orengo. Orengo, nesse fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo, carreatas pelo impeachment em diferentes capitais do país, né? Isso vem acontecendo. A palavra impeachment, desde a semana passada, ela parece que está ganhando corpo, vindo de movimentos de diferentes setores, né? A gente teve os estudantes ou enfim, profissionais que se formaram na Universidade de São Francisco, da USP, Faculdade de Direito da USP, de Medicina e diversas outras categorias, né? Colocando, assinando cartas ali, abaixo-assinado. Médicos que assinaram médicos, né, exatamente. Manifesto contra a postura do governo. E aí também outros, enfim, o Megali falou MBL, ao lado do Amoedo e tudo mais, com esses movimentos aí mais politicamente organizados, né, no sentido de uma estrutura política real e existente. Queria que você falasse sobre isso, como é que está repercutindo em Brasília, qual é o termômetro, né, a temperatura de momento com relação a essa palavra impeachment. Repercute muito aqui em Brasília, Carla, e esse tema e essa palavra começou a ser repetida aqui. Agora, no momento, não há um cenário para isso dentro do Congresso Nacional, né? Agora, é claro que movimentos começam assim, e é importante respeitar esses movimentos. A gente já viu falhas e erros de presidentes que menosprezaram movimentos de rua, né? Então, esse movimento ele não se compara ainda a outros momentos que a gente já viveu, né, com milhões de pessoas, né, em grandes movimentos, mas é o início e há uma pressão que cresce no Congresso Nacional. E por isso a presidência da Câmara ela tem tanta atenção do governo, né? Como essa palavra impeachment voltou aqui para a boca de parlamentares, principalmente de oposição, mas também de uma direita dentro do Congresso Nacional, de alas aqui do Congresso Nacional, essa campanha à presidência da Câmara ganhou mais importância e o governo está atuando claramente, né? Os governos executivos sempre atuaram ali por baixo dos panos, né? Aquela coisa ali meio velada. Hoje não, hoje a campanha, o presidente Jair Bolsonaro recebe parlamentares, fala publicamente, o meu candidato, nosso candidato, a expressão que ele usa para se referir a Arthur Lira, porque há esse receio, né? Então, para evitar esse problema ou esse risco, tem que ter alguém que está próximo do presidente na presidência da Câmara. Para lembrar, é prerrogativa única do presidente da Câmara colocar para tramitação ou não processo de impeachment. Só ele tem essa autoridade, né? E quando se vê nas ruas crescimento aí de movimentos populares, é claro que isso assusta, né? E coloca aqui uma luz, pelo menos amarela, no Palácio Planalto. Agora, para movimentos de impeachment, tem que ter uma conjunção de fatores, né? Claro que povo na rua, mas de forma mais significativa, questão econômica também, a gente enfrenta um problema econômico, mas principalmente a adesão no Congresso Nacional. E hoje não há adesão no Congresso para prosseguir com o processo de impeachment. Pode ter no futuro, por isso o governo está atento a esses movimentos dentro do Legislativo. Orengo, mas o Collor, quando foi impeachado, tinha 12% de aprovação. A Dilma chegou a ter 9% de ótimo e bom. A popularidade de Bolsonaro caiu, mas ela
trafega ali entre os 26% e os 32%, até 35%. Historicamente, não dá para você derrubar um presidente aqui no Brasil com 1/3 de aprovação. A não ser que essa popularidade caia, porque a rua é um grande termômetro, né? Se a rua começa a dizer não para um presidente, aí essas marolas começam a se formar dentro do Congresso e podem virar uma grande onda. Mas para isso é necessário que esse termômetro comece a se aquecer nas ruas. Não literalmente nas ruas, porque não tem ninguém saindo agora, mas entre a população. A não ser que essa popularidade baixe ainda mais para casa dos 15%, 14%, 13%. Chegar a um dígito, né? Então, se chegar a um dígito, aí o cara vira um morto-vivo, né? Mas, a não ser que ela baixe bastante ainda, dificilmente essa onda vai nascer aí no Congresso, né? Pois é, o cenário ele não está realmente apontando para isso, né? Para um movimento agora dentro do Legislativo, e isso é o mais importante, né? É isso ecoar no Congresso Nacional. E o que a gente vê claramente é a mudança de postura do governo, né? Formando uma base governista, aquele discurso anterior contra a velha política, eu não vou negociar com o Congresso, isso não existe mais, né? O governo federal está negociando com o Congresso Nacional, está formando uma base governista, hoje tem partidos formalmente nessa base governista e, mais do que isso, está entregando cargos, né? Se não ministérios, mas cargos de segundo escalão. Então, aquele chamado presidencialismo de coalizão, ele voltou com força aqui em Brasília. Então, o governo está muito atento a isso e está tentando construir aquela retenção dentro do Congresso Nacional, aquela base para evitar qualquer tipo de problema. É isso que a gente está vendo, né? Mas, apesar de estar sendo muito falado aí, é muito falada essa palavra, né? De novo, a história do impeachment dentro do Congresso Nacional, o cenário não está apontando para isso, né? Por enquanto, muitas negociações aqui, ainda mais agora na véspera de uma campanha à presidência da Câmara. E lembrando que apoio popular é importante, mas não é tudo, né? Michel Temer tinha 6% de aprovação, mas tinha uma base muito firme no Congresso. Diga, Carla. O que os analistas têm cobrado muito e têm ressaltado é a ausência de uma oposição. Né, no caso do Bolsonaro, ele está fazendo tudo sozinho, ele está perdendo popularidade sozinho, ele está trabalhando por isso. E aí tem o tweet aqui do senador Cristóvão Buarque do Cidadania, que ele diz o seguinte, ó, o impasse brasileiro é que precisa do PT para tirar Bolsonaro, mas o PT precisa manter Bolsonaro para eleger um petista em 2022. São muitos interesses envolvidos. Eu acho que é né? esse mesmo cálculo que se faz em Brasília hoje, né? O que é mais válido? Você tentar fazer um movimento de um impeachment agora, que não vai ter uma aprovação popular, ou deixar um presidente que sozinho está se queimando, sangrar até o ano que vem? Aliás, quando se fala desse assunto aí, né, de governabilidade ou de viabilidade de um governo, né, mais do que oposição ou até a base do governo, tem um grupo que conta muito nessas horas, que é o famoso Centrão. E o Centrão hoje está com o Bolsonaro. Quando a gente fala em Centrão, conjunto de médios e pequenos partidos que contam mais de 200 votos aqui dentro do parlamento. E nada acontece aqui no Legislativo sem o Centrão. Naquela época do governo Dilma, foi muito claro o movimento, o Centrão estava com Dilma e desembarcou do governo Dilma para embarcar no governo Temer. Ali foi a virada, né? E neste momento, esse grupo hoje está com o Bolsonaro. Tanto que o candidato desse grupo é realmente o candidato do governo, que é Arthur Lira, hoje favorito aí para essa disputa. Está muito acirrada a disputa, né? Mas ele já tem mais votos formais do que o adversário Baleia Rossi, né? Então, o governo conta com essa concha de segurança, né? De alguma forma, esse colchão de segurança, na verdade, de alguma forma, no Congresso Nacional neste momento, que é justamente esses partidos do Centrão, aliás, que sempre foram muito criticados, né? Mas agora estão com o presidente.